Esta é a lição número 8. Nós vamos estudar a minha identidade em Cristo. Nós estamos finalizando com essa lição número 8 a matéria doutrina da salvação. Certamente não estamos esgotando os assuntos e tudo que precisa ser estudado sobre salvação. Mas dentro desse roteiro, desse planejamento da Escola de Discípulos, essa é a 8ª e última lição da matéria doutrina da salvação. Certamente nós vamos ver nas próximas aulas muita coisa relacionada à salvação. Mas eu gostaria de tratar com você hoje sobre um dos frutos, um dos desdobramentos da operação de Jesus em nós, com sua salvação na cruz do Calvário, que diz respeito à nossa identidade. Quero orar com você. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. O que fazemos aqui, seja na produção deste vídeo, dessa escola, seja na proclamação do Teu Evangelho, mas também o que acontece com aqueles que me assistem, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo luz, compreensão, fazendo com que a Tua palavra, a Tua verdade seja encarnada e nos alimente, nos renove, nos fortaleça espiritualmente. Sobretudo, Pai, nessa matéria, nessa lição, que diz respeito à obra de Cristo na cruz, nossa salvação eterna, que em todo tempo Teu Espírito Santo nos instrua, nos consolide e que realmente a nossa identidade em Cristo seja algo cada vez mais consolidado pelo Senhor e que testemunhe a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos, Pai, e pedimos a Tua graça nesse tempo. Amém, Senhor. A lição fala sobre nossa identidade em Cristo, porque se uma vez, por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus, nosso espírito foi separado de Deus, nós passamos a ter uma natureza carnal corrompida, diferente da natureza de Cristo. Uma vez salvos em Cristo Jesus, ouvindo o Evangelho, crendo de todo o coração, confessando a Ele como Senhor e Salvador, entregando a Ele o governo da nossa vida, o Espírito Santo vindo gerar o novo nascimento e habitando em nós, nossa identidade é restaurada. Quem nós somos em Cristo é algo completamente restaurado por Deus. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como vimos na lição anterior, tudo é pela fé, pela convicção. E essa convicção não vem por uma ideologia, um pensamento, um guru, ela vem pelos decretos eternos de Deus, publicados na Bíblia Sagrada. E pela fé, nós simplesmente cremos que nascemos de novo, somos uma nova criatura por causa da obra de Cristo. E o texto é claro, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Leia ainda Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Neste versículo nós vemos que Deus opera em nós. Ele efetua o querer e o realizar. Nós não temos força, nós não damos conta, não é na força do nosso braço, é pela operação do Senhor. Porém, somos nós que agimos, e agimos pela fé. Agimos conscientes de que somos uma nova criatura. E como nova criatura em Cristo Jesus, eu e você desenvolvemos a nossa salvação.
Nós vamos ver isso em outras aulas, com mais detalhes, mas é importante que você discirna que em Cristo Jesus o nosso espírito é salvo. Deixamos de ser um espírito separado de Deus, morto para Deus, nascemos de novo em Cristo Jesus. Essa é a salvação eterna. Ela é fruto de ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho e confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Um dia, no futuro, nós também seremos salvos no corpo. Nosso corpo será arrebatado, teremos um novo corpo, nós vamos viver eternamente com Cristo. Não é um corpo de carne e osso como conhecemos hoje, corrompido, mas é um novo corpo, diz a palavra. Isso vai acontecer como salvação no futuro, nosso corpo. Lembre-se que no passado, ontem, foi o nosso espírito salvo. Mas hoje, no dia a dia, é a nossa alma. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas decisões, as lutas diárias, aquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossas lutas cotidianas, nossos desafios pessoais, familiares, espirituais, cotidianos, são vencidos dia após dia. E isso depende da nossa posição, depende da nossa iniciativa, depende da nossa ação por fé. E Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Não é a salvação eterna, diz respeito à salvação da instância da alma no dia a dia. E isso está relacionado com a convicção que eu e você temos da nossa identidade. E essa é a lição de hoje. A verdade central dessa lição é, por meio de Jesus, nascemos de novo e temos uma nova identidade para desenvolver a nossa salvação. O objetivo dessa lição é fortalecer a minha fé como discípulo de Jesus, com a visão do que somos e o que temos por causa da redenção em Cristo. Graças a Deus pela revelação do seu plano de salvação. Graças a Deus por ter enviado Jesus Cristo, por ter enviado o seu Evangelho, ter enviado o seu Espírito. Graças a Deus pela vida da igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que trabalha, como estamos fazendo agora, para proclamar o Evangelho. E ao proclamarmos o Evangelho, alguém vai ouvir, alguém vai crer, alguém vai confessar, alguém mais vai ser salvo. Eu queria lembrar você, primeiro, nós nos arrependemos do pecado, da independência de Deus. Segundo, nós confessamos o Evangelho de Jesus Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador. Terceiro, nós fizemos isso porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pagou pelo nosso pecado e então nos tornou livres, nos libertou e com sua ressurreição Ele ministrou vida a mim e a você. Quarto ponto, por meio deste caminho, nós estamos de volta à comunhão com o Pai, de volta ao propósito eterno de Deus. Eu e você estamos, de novo, religados. Daí vem a palavra religião, religare. Só Jesus faz isso. E nos tornamos filhos, vivendo cada dia um crescimento em santificação, nos tornando mais semelhantes a Jesus. Quinto, agora nós estamos nesse caminho de restauração, de santificação. A cada dia somos restaurados segundo o propósito eterno de Deus, nosso Pai. E essa lição, ela visa exatamente nos mostrar a identidade que temos em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz que eu sou em Cristo. O que a Bíblia diz que eu tenho por causa de Cristo. Eu quero ver com você nessa lição 3 pontos centrais. O significado de salvação e da vida eterna. Segundo, o que eu sou e o que eu tenho em Cristo. E também o que eu não sou mais por causa da obra de Cristo na minha vida. Primeiro, o significado de salvação e vida eterna. Em João 3,
verso 16 e 17, nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. No significado da salvação e da vida eterna, nós vamos entendendo que Jesus não veio só para nos salvar. Ele tem um propósito eterno. A salvação é a porta de entrada para todo o propósito eterno de Deus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. No original grego é a palavra zoe, que diz respeito à qualidade de vida em Deus. Autoridade, vitórias, graça, sabedoria, inteligência, relacionamentos, restauração, família. Não é uma qualidade de vida pensando só em recursos materiais, mas em paz, alegria, fruto do Espírito. Deus veio, enviou Jesus, nos salvou para que tenhamos vida e vida em abundância, e não só nessa terra, mas por toda a eternidade. É muito mais que mudar de religião. É muito mais também do que ter uma confiança de que Deus vai me ajudar nos meus problemas. Diz respeito a uma construção, a uma edificação pessoal que me torna cada vez mais semelhante a Jesus, em seu caráter, em seus frutos, cada vez mais perto dele em santificação e cada vez mais pleno, cheio de autoridade, graça, para viver tudo o que Deus planejou para a minha vida e para a minha família. Essa autoridade diz respeito à convicção da identidade que agora temos em Cristo Jesus. Isso diz respeito à qualidade de vida, zoe, de Deus, para mim e para você. A salvação em Jesus é um pacote de vida eterna. Somos e temos uma vida abundante para viver. Como filhos, temos a qualidade de vida de Deus dentro de nós. Essa lição nos liga ao propósito eterno de Deus. Esse assunto da identidade, ele estabelece pilares para que eu e você vivamos com mais intensidade ainda todo o projeto de Deus para mim e para você. E eu repito, diz respeito à convicção que nós temos da identidade que temos em Cristo Jesus. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 12, nós já lemos, eu quero repetir com você. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Desenvolver é operar, realizar, trabalhar, executar, completar, e essa tarefa é nossa. Uma vez que agora eu tenho convicção da minha identidade como filho de Deus, eu saio de um lugar de trevas, de engano, de passividade, de sofrimento sem saber o que fazer, e assumo um lugar de luz, de autoridade, de graça, de presença do Espírito Santo, convicto de que sou filho de Deus, sou uma autoridade de Deus nessa terra. Essa mudança da identidade faz com que eu e você tomemos posicionamentos, atitudes que manifestam, materializam os decretos, as promessas, o plano eterno de Deus nas nossas vidas. Leia comigo. Onde a morte atuava, a zoe, a vida de Deus, vai crescendo e restaurando o seu reino, o seu propósito. Desenvolver a minha salvação é ver crescer o propósito eterno na minha vida. É viver cada vez mais o que eu sou e o que tenho em Cristo. O segundo ponto dessa lição é o que eu sou e o que eu tenho em Cristo. Leia comigo. Sou o que a palavra de Deus diz que eu sou e tenho
o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Em 2 Coríntios, Paulo escreve assim, no capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu peço que você acompanhe na sua apostila esses versículos. E ainda que eu não vá ler todos eles aqui no vídeo, você precisa parar, abrir a sua Bíblia e ler cada um desses versículos em voz alta, com convicção. Eu quero pontuar com você quem nós somos, o que nós temos. Primeiro, eu sou salvo e tenho vida eterna em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou santo e propriedade exclusiva de Deus. Eu sou curado e liberto. Eu sou filho e herdeiro de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu sou a igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou um ministro, um servo de Cristo. Eu sou um templo de Deus. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou um guerreiro. Eu sou mais que vencedor. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um discipulador de vidas. O tempo todo, o maligno trabalha com alguém que está escravizado, preso, amargurado, sem esperança, sem conhecimento dos decretos eternos de Deus, do plano de salvação de Jesus. Alguém que vive assim, vive em trevas, vive enganado, vive debaixo de acusação, de opressão, de mentiras. Mas a obra de salvação em Cristo Jesus nos faz crer na identidade que temos. Eu sou salvo, eu sou uma nova criatura, isso faz parte da minha identidade. Eu sou curado e liberto, faz parte da minha identidade. Eu sou filho, herdeiro de Deus. Lembre-se, tudo isso é por fé. Eu decido crer assim. E ao decidir crer assim, eu vou tirar a prova. Eu vou aplicar isso na minha vida e eu vou ver como Deus entra em ação, uma vez que agora eu não estou mais em trevas, enganado, manipulado pelo maligno, opresso, enganado por ele. Eu agora estou convicto, cheio de fé, da nova identidade que tenho em Cristo Jesus. Repasse na sua apostila esses tópicos, repasse os versículos, anote esses versículos em lugares estratégicos, porque na hora que vierem os dardos do inimigo, o mundo é assim, a vida é assim, não, o mundo não é como está, o mundo jaz no maligno, mas eu já não pertenço ao mundo. Eu fui liberto do mundo, eu fui liberto do maligno, eu fui salvo, eu sou uma nova criatura. Veja que é diferente de um pensamento positivo, de uma autoafirmação sem fundamento. Eu estou dizendo o que Deus diz a meu respeito. E uma vez que fui salvo, eu agora tenho convicções dos decretos eternos de Deus. Eu tenho convicção de quem eu sou. Faça da palavra de Deus a sua oração, e ela será sempre uma proclamação de fé. Eu quero ver com você também quem eu não sou, o que eu não sou mais, por causa de Cristo, por causa da sua obra. Acompanhe comigo. E eu repito, pare para ler cada versículo junto à sua apostila. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo do sistema deste mundo. Eu não sou escravo do diabo. Eu não sou guiado pelas circunstâncias. Quando a Bíblia diz que o justo vive pela fé, eu e você estamos aprendendo ao estudar esta matéria, que não fomos salvos só por sermos salvos. Não fomos salvos para mudar de religião. Fomos salvos para, na identidade que temos em Cristo Jesus, vivermos a vida zoe, a vida de autoridade, de qualidade, a vida de vitórias que Deus preparou para mim e para você, tanto nesse pequeno tempo da vida humana, terrena, quanto por toda a eternidade.
E isso é por fé. Eu quero ministrar a você que essa lição, essa matéria sobre a doutrina da salvação, vai fazer toda a diferença na sua vida e através de você na vida de outros. Nós estudamos o propósito eterno de Deus. Revise, repasse a sua apostila, releia a lição. Lembre-se que ao reler a lição você não está perdendo um tempo. Não tente economizar esse tempo. Você está nutrindo o seu espírito com os textos bíblicos, com os decretos de Deus, com o conhecimento da verdade, da palavra. Nós estudamos a queda do homem, o que aconteceu no Éden e as consequências, os desdobramentos dessa queda em toda a humanidade. Nós estudamos a salvação em Jesus, em 2 capítulos, em 2 lições, nós vimos sobre Jesus, é um nome, uma palavra que significa ele salva. Jesus é quem salva. A mensagem mais pura, mais simples e mais poderosa que qualquer pessoa nesta terra precisa ouvir e crer é: Jesus salva. Qualquer que seja a situação, Jesus é o único Salvador. E Ele só pode ser o meu Salvador se eu decidir que Ele é o meu Senhor. Quando eu estou debaixo do seu governo, eu estou salvo. Nós vimos também o arrependimento para a salvação. Vimos que arrependimento não é apenas o sentimento, envolve sentimentos, mas é uma mudança de rumo, é uma decisão consciente de mudar de rumo. Porque eu vejo pela palavra que o rumo que eu tomo na minha vida não está correto, não está alinhado com o reino de Deus, eu decido uma mudança não para uma outra opção, uma alternativa, mas para o que a palavra de Deus me ensina. O arrependimento e o reino de Deus. Quando eu mudo de rumo, eu me submeto ao reino de Deus, ao governo absoluto do Senhor. Nós vimos também que a salvação é pela fé, e a fé é uma certeza. E eu e você podemos até ter dificuldades com essas certezas, porque nesse mundo ninguém sabe exatamente, ninguém tem a palavra final, realmente, ninguém é dono da verdade, realmente, mas Jesus é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus. E quando eu decido por seguir isso, eu começo a ter experiências que comprovam: Jesus veio e mudou minha vida, mudou minha história. As coisas realmente acontecem pela fé. A salvação é pela fé. E hoje nós estamos fechando essa matéria estudando sobre a minha identidade, a sua identidade. Embora o inimigo, a sociedade, o mundo, o pecado, trabalhem o tempo todo para acusar, para condenar, para omitir, para enganar, para cegar. Então vivemos, e os sociólogos eles são unânimes em dizer que, principalmente esse tempo pós-moderno, as pessoas estão fragmentadas em suas ideias, em seus conceitos, em suas opiniões, fragmentadas em seus relacionamentos, e fragmentados nós ficamos isolados. E alguém isolado é alvo fácil, presa fácil do maligno. Quando estamos em família, quando estamos em grupo, quando estamos unidos, quando estamos com um propósito firme no coração, nós não ficamos vulneráveis a pensamentos, dardos, sentimentos. Nós miramos um alvo concreto, um alvo frutífero e temos o que fazer. Caminhamos, vencemos. E, novamente, não é na força do nosso braço. Não é um projeto humano que também é temporário, é o projeto eterno de Deus. É nisso que eu e você nos concentramos. E nessa identidade de que nascemos de novo e somos filhos de Deus, nós buscamos a cada dia o projeto eterno de Deus. Ele tem reflexos no nosso trabalho, nossa profissão, nossos afazeres domésticos, nossas responsabilidades e relacionamentos familiares, mas em todas essas instâncias terrenas, nós vamos operar o projeto eterno de Deus, porque temos convicção por ter sido salvos da identidade que temos em Cristo Jesus. E essa identidade, essa convicção, essa segurança, que não é vista
na geração que está surgindo, ou na sociedade vivendo do jeito que está vivendo, é vista em quem nasceu de novo e é guiado pelo Espírito Santo. Eu ministro isso sobre a sua vida. O único propósito de dedicarmos esse tempo, de disponibilizarmos todo esse curso, não é um projeto, um conteúdo, não é uma estrutura. O único propósito é que você experimente cada dia mais a salvação em Cristo Jesus, novo nascimento, o enchimento do Espírito Santo, a identidade em Cristo Jesus e viva o plano eterno de Deus na sua vida, para esse tempo terreno e por toda a eternidade. Eu abençoo você. Logo nós vamos estar na segunda matéria e você vai ampliando conhecimento da palavra e crescimento espiritual debaixo da doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus. Eu te abençoo. Siga, continue crescendo em nome de Jesus. Eu quero incentivar você a ler meu livro, Adoração, a vida de relacionamento com o Eterno. Para muitos, adoração é um estilo de música, só um estilo de vida, a característica de alguém, mas adoração é o fenômeno espiritual ou o fenômeno da vida espiritual de relacionamento com Deus. Envolve música, envolve culto, envolve uma série de coisas do altar, mas acima de tudo diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Usamos ferramentas que Ele disponibilizou para esse relacionamento, mas um adorador, a vida de adoração é o propósito do Senhor. Por isso Jesus disse à mulher samaritana, importa que sejamos adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu incentivo você a adquirir e ler esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado, edificado pelo Senhor.